Olá pessoal, eu sou o Alex Finardi e hoje nós vamos conversar sobre iniciativa e produtividade. Se você, assim como eu, já se sentiu às vezes que a sua produtividade oscila de um dia para o outro, ou que tem um dia que você trabalha pra caramba, que você tá uma máquina de executar tarefas, e aí tem alguns outros dias que você não está tão bem assim, geralmente numa sexta-feira, quando o dia já está passando do meio-dia, parece que a gente fica um pouco menos disposto a cumprir aquilo que deve ser cumprido. Então essa técnica Pomodoro é uma técnica maravilhosa que vai ajudar você a manter o foco ao longo do seu dia, mesmo que você esteja com energia não tão alta assim. O que a técnica Pomodoro ela diz? Que muitas vezes nós ficamos amarrados na nossa mesa e não levantamos para nada, e isso daí vai passando as horas e isso daí vai diminuindo cada vez mais a nossa produtividade. A técnica Pomodoro ela mostra que se nós fizermos pequenas pausas depois de intervalos de concentração, a nossa energia e a nossa concentração elas melhoram bastante. Como que funciona e como foi criada? A técnica Pomodoro foi criada por Francesco Cirillo na década ainda de 1980. E Pomodoro nada mais é do que tomate em italiano. E tem a ver com a questão de que os temporizadores de cozinha mais comuns na Itália, pelo menos na década de 80, eles tinham o formato de um tomate. Então o Cirillo ele chegou à conclusão que se nós tivéssemos ali, com essa técnica, 25 minutos de concentração e com pausas de 5 minutos de descanso, isso daí ajudaria bastante na nossa melhora na produtividade. Porque os nossos ciclos biológicos diários, que são chamados ritmos ultradianos, o que quer dizer isso? É que nós podemos nos concentrar até, no máximo, 90 ou até 120 minutos antes de precisarmos descansar. Já o Cirillo ele identificou que essas tarefas elas podem ser melhores realizadas em ciclos de 25 minutos de concentração e 5 minutos de descanso, sendo que depois do quarto ciclo, ao invés de 5 minutos, é interessante ter 15 minutos de descanso. Mas para que isso é importante? Porque toda vez que nós temos esses 5 minutos de descanso, nós geralmente vamos dar uma andada, vamos tomar um café, vamos fazer alguma coisa que não seja geralmente estar em frente ao computador, vamos ao banheiro, qualquer coisa do tipo. Isso ajuda a oxigenar o cérebro, ajuda que nós tenhamos aí uma pausa para que nós possamos melhorar a nossa concentração. Agora, como que nós podemos usar essa técnica Pomodoro? Onde que a gente encontra? Bom, você pode comprar o timer de cozinha, quer seja do tomatinho, pode ser tem também de vários outros formatos, de ovo, de cozinheiro. A gente encontra em qualquer loja de cozinha ou de produtos para casa. Você pode usar também o cronômetro do seu celular ou um cronômetro normal. E também nós temos alguns aplicativos que são facilmente encontrados aí para baixar nas lojas virtuais, quer seja iOS, quer seja Android. Então nós temos aí várias opções para você começar a usar essa técnica. Eu particularmente recomendo muito, isso tem ajudado muito a melhorar o meu dia de trabalho, melhorar a minha produtividade, porque nesse período de 25 minutos de concentração é importante focar que você tem que escolher apenas uma atividade, uma tarefa. Não adianta você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Colocando apenas uma coisa para concentrar ali, você consegue ter uma eficiência, um resultado bem melhor. É claro que você pode colocar mais que 25 minutos? Pode, vai depender aí da sua estrutura, do jeito que você trabalha, a maneira que você achar melhor para você adaptar esse método para
o seu jeito, para o seu estilo. Outro subtema que nós podemos falar é superando a procrastinação. Gerencie seu tempo e faça quase tudo. É verdade, todo mundo adia tarefas importantes às vezes, é comum acontecer isso. Todo mundo faz isso. O problema é quando esse adiamento de tarefas começa a ser crônico. E aí começa a afetar o nosso potencial e pode até travar a nossa carreira. O que quer dizer então a procrastinação? A gente poderia dizer que a procrastinação é quando nós adiamos fazer algo chato ou difícil ou penoso em troca de algo mais gostoso que tem ali um retorno imediato, um prazer imediato na hora. Geralmente a gente procrastina aquilo que nos desafia. Procrastinar, na verdade, é enrolar. E a procrastinação quer sempre nos manter na nossa zona de conforto, na nossa área de conforto, onde é bom, gostoso estar. E aqui uma ilustração que mostra bem como que funciona essa tal da procrastinação. Ela foi descrita pelo psicólogo Clary Lay e diz que a procrastinação ocorre quando há essa lacuna temporal entre o comportamento pretendido e o comportamento representado. Como que é isso? Vou dizer em outras palavras. Quando há um período de tempo significativo entre o momento em que as pessoas pretendem fazer alguma coisa, pretendem fazer algum trabalho, alguma tarefa, e o momento que realmente é feito. E aí nós podemos trazer para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, algumas situações que são até engraçadas. Por exemplo, minha esposa pediu para eu arrumar a porta do armário. Então esse daí foi aquela questão que eu pretendia fazer, mas até esse trabalho ser resolvido, essa questão ser resolvida, pode demorar até meses para que seja resolvido. Como que nós podemos saber se estamos procrastinando? Primeiro, temos que perceber se nós preenchemos o dia com tarefas de baixa prioridade. Isso é uma fuga muito comum para quem quer procrastinar. Fazer algo que é mais fácil, mais tranquilo e sentir-se, de certa forma, aliviado da pressão, porque você está fazendo alguma coisa. Mas estar fazendo alguma coisa não quer dizer que você esteja impactando, de fato, o seu dia. Se nós lemos e-mails ou mensagens sem começar a trabalhar neles, é muito comum isso hoje em dia também. Nós fugimos para o WhatsApp, fugimos até para o Teams ou para outros aplicativos, Instagram ou mesmo redes sociais. E-mails hoje em dia estão cada vez sendo menos usados, não é verdade? Mas, de fato, é a mesma questão do item anterior. Às vezes a gente foge para alguma coisa de baixa prioridade para não enfrentar aquela big rock, aquela pedra grande que a gente tem que enfrentar ou tem que contornar no nosso dia e a gente quer adiar o máximo possível. Se nós nos sentamos para iniciar uma tarefa de alta prioridade, quase imediatamente saímos para fazer alguma outra coisa. Percebam que tudo vai se encaixando. Quando nós temos uma atividade penosa, uma atividade difícil, e aí é comum às vezes a gente já se levantar e preparar um café, preparar um chá, ou ir trocar uma ideia com algum colega, tudo para não fazer aquilo que deve ser feito. Procrastinação. Quando nós deixamos um item da nossa lista de tarefas por um longo tempo, mesmo sabendo que é importante. Isso também é muito comum. Eu tenho alguns itens na minha lista de tarefas, que eu coloco datas em algumas, e às vezes eu me pego só jogando a data cada vez mais para frente, e aí sem perceber a gente já começa quando percebe, na verdade, já se passaram alguns meses, às vezes até mais de um ano, e aquela tarefa ali está por fazer.
quando nós esperamos o humor certo para realizar uma tarefa importante. Então, se a gente depender de humor, da inspiração para fazer alguma coisa importante, a gente corre o risco de ter problemas muito sérios no nosso dia a dia. E aí encaixa muito bem a técnica Pomodoro, porque a técnica Pomodoro a gente não vai depender do nosso humor, a gente vai ter que fazer aquilo que está ali previsto para fazer naquele tempo de concentração, independentemente do que seja. E a dica muito importante que eu sempre procuro fazer é identificar as big rocks mesmo, as grandes pedras, aquilo que é as atividades que são carne de pescoço, aquelas carniças mesmo, que a gente tem que identificar e já poder resolver isso já no começo do dia para se livrar disso e para ter um dia mais produtivo, um dia mais tranquilo depois que essa atividade pesada foi realizada. Olha só, ei, eu não estou procrastinando, eu estou ocupado fazendo coisas que não preciso para evitar aquelas que realmente deveria fazer. Essa é a essência da procrastinação. E aí, como que nós podemos controlar então a procrastinação? Primeiro, precisamos reconhecer que nós estamos procrastinando. No item anterior, no quadro anterior, nós vimos como identificar se nós estamos procrastinando. Identificado isso, nós precisamos reconhecer que somos procrastinadores para poder lidar com isso. Nós precisamos descobrir por que estamos procrastinando. E depois disso, adotar estratégias anti-procrastinação. Olha só, a procrastinação vai fazer com que nós nos sintamos culpados por não estar fazendo aquilo que deve ser feito, por não estarmos produtivos no dia. A procrastinação vai fazer com que nós fiquemos estressados e em pânico quando os nossos prazos forem se esgotando. E aí, com tudo isso, nós vamos começar a dar cada vez mais desculpas pelos prazos esgotados ou pelo trabalho que não foi feito com a qualidade que deveria ser feita. E quem é bom em desculpas, não é bom em mais nada. Como motivar-se a vencer a procrastinação? Crie suas próprias recompensas. E isso é interessante e é uma técnica, um fundamento que realmente funciona. Mas é importante que essas recompensas sejam criadas antes de você realizar a atividade, porque isso gera uma inspiração, uma motivação para você vencer o desafio. Pode ser aquilo que você acha que é uma recompensa para você. Para alguns pode ser um filme, pode ser um doce, uma comida, alguma coisa que vai fazer você se sentir mesmo recompensado. Peça que uma outra pessoa para verificar como você está. De fato, quando nós colocamos isso, explicamos isso para as pessoas, que nós estamos lutando contra a procrastinação, só o fato de contar coloca uma pressão que realmente funciona. É o mesmo princípio, por exemplo, de grupos de emagrecimento, ou quando você conta para alguém que eu quero perder 10 quilos, e aí você começa a prestar contas para essa pessoa, e essa pessoa vai estar ali te ajudando, vai estar monitorando junto com você, e só o fato de ter alguém que você compartilha isso vai gerar uma pressão que vai te dar uma motivação extra para vencer esses desafios. E identifique as consequências desagradáveis de não fazer a tarefa. Pensa bem como que isso daí vai ser aquela bola de neve que vai juntando estresse, vai gerando pressão, vai gerando todos aqueles sentimentos desagradáveis que uma hora ou outra você vai ter que encarar. E comece o dia resolvendo pelo menos um problema pesado. Foi aquilo que eu já disse anteriormente. É muito comum alguns especialistas chamarem de Big Rock, as grandes pedras que você tem que enfrentar
e de preferência no comecinho do dia mesmo, onde você está mais energizado e para poder passar o resto do dia tranquilo. Outro item sobre o nosso tema é energizando-se, impulsionando o seu dia. Pensa bem, 3 da tarde, quarta-feira, depois da feijoada. Como é que está a sua energia? Quem nunca deu uma pescada ou umas pescadas de sono no trabalho? E como que a gente pode lidar com essa questão da nossa bateria fraca? Razões para nós estarmos com baixo nível de energia. Vamos ver isso. Falta de dormir. A falta de um sono adequado afeta demais a saúde, o desempenho, a vida da pessoa. Eu vejo alguns problemas que eu tenho passado de estar com apneia no sono, está roncando muito, e quanto isso tem prejudicado o sono e o quanto isso afeta o dia a dia, porque parece que você não descansa, já acorda cansado e tem um desempenho desagradável, sem falar na questão do humor, que daí quem não dorme direito já acorda com o humor totalmente detonado. Uma dieta não saudável também baixa seu nível de energia. Se você só come porcaria, se você não come coisas que tenham que sejam saudáveis, vai chegar um momento que o seu corpo vai cobrar essa falta de nutrientes, essa falta de vitaminas, e vai refletir no seu dia a dia, como você está passando o seu dia. Deficiência de vitaminas, como já dito na dieta, também afeta muito. Algum medicamento também, tem alguns medicamentos que podem dar uma baixa de energia. Então é interessante conversar com o seu médico e, se possível, fazer uso de medicamentos que dão sono, por exemplo, no período da noite. Falta de exercício. Se você não está completamente sedentário, o seu nível de energia vai estar muito baixo, porque você não está produzindo ali os hormônios que trazem um bem-estar, e isso daí é muito prejudicial ao corpo. Depressão faz com que o nível de energia seja bem abaixo. Então, quem tem depressão ou burnout ou estresse, são coisas que a gente tem que tratar hoje em dia, que tem que ir atrás do especialista, médico, porque são questões assim que estão infelizmente, cada vez mais comuns no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Tireoide hipoativa, isso é um caso comum que aconteceu, do Ronaldo Fenômeno, que engordou, né, por causa da tireoide. Eu tenho também tireoidite de Hashimoto, e isso daí gera toda essa questão de como é que faz? Abaixa a motivação. E, finalmente, baixa a motivação, né? Se você está trabalhando e não tem não sabe o que está fazendo ou para que está fazendo, realmente aí não tem muito o que fazer na questão dos níveis de energia. Existem 2 tipos de cansaço: quando precisamos dormir e quando precisamos de paz. Qual desses você está enfrentando no momento? Dicas para melhorar a sua energia a curto prazo, certo? Curto prazo. Reidrate-se. Os especialistas dizem que nós devemos tomar de 2 a 3 litros de água por dia, incluindo líquidos, sucos, café, chás, etc. Trabalhe em um ambiente bem iluminado. É bem claro isso, que quanto mais iluminado o ambiente, mais disposição as pessoas têm. Se está um ambiente meio escuro, meio nefasto, o nível de prazer, o nível de atenção, de foco diminui bastante. Dê uma volta. Quando nós fazemos caminhadas, ou mesmo uma voltinha pelo setor, faz com que o fluxo de oxigênio no cérebro seja renovado, então nós mudamos a nossa disposição. Escute música, se possível. A música pode aumentar, melhorar a nossa atenção e melhorar o nosso ânimo.
Até nos movimentos, percebam que quando a gente, dependendo do tipo de música, você começa a mexer os braços, a balançar os pés, e isso ajuda na oxigenação do corpo inteiro. Dicas para melhorar sua energia agora a longo prazo. Primeiro, coma alimentos mais saudáveis. Olha só, novamente a gente falando disso. Procure um médico endócrino, procure um nutricionista, um fisiologista para poder ter essa dieta bem balanceada. Pratique exercícios regularmente, mesma coisa. E encontre o significado. Para que você está trabalhando? Certo? E mantenha uma agenda eficaz. Isso ajuda muito no longo prazo. Mais um subitem da nossa conversa de hoje são os desafios. Ou seja, sair da nossa zona de conforto. Você já se sentiu preso na sua rotina? Quem nunca? Ou estagnado, realizando apenas um pedacinho daquilo que nós somos capazes de fazer. A zona de conforto é um local gostoso da gente estar. Porque lá não tem desafio, lá não tem ninguém nos incomodando, nós não estamos nos incomodando. E ficar confortável demais pode afetar com certeza o nosso desempenho. Afinal, na zona de conforto, você fica com medo de correr riscos e de fazer qualquer coisa que o deixe desconfortável. Olha só, a zona de conforto é um estado comportamental dentro do qual a pessoa opera em uma condição neutra de ansiedade, usando um conjunto limitado de comportamentos para apresentar um nível de desempenho geralmente sem uma sensação de risco. Como se desafiar então? Como que a gente pode começar a viver? Porque a vida começa quando nós cruzamos essa fronteira da nossa zona de conforto. Vou te dar um exemplo. Quando nós nos desafiamos a falar em público, que é muito comum hoje, um dos maiores medos que nós temos na nossa sociedade hoje é de falar em público. Ou quando nós começamos a fazer realmente networking, nós sabemos que essas tarefas, que essas atividades são importantes para crescermos como seres humanos, para crescermos na nossa carreira. Mas nós só conseguimos fazer isso quando nós saímos da zona de conforto e nos desafiamos em busca de novas oportunidades, de novas ideias, habilidades e novos relacionamentos. Então, os primeiros, quer se desafiar, saia da zona de conforto. Defina suas metas pessoais. Essas metas devem ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e que têm que ter também um prazo, um tempo definido. Reinvente a sua rotina. Veja, analise aquilo que está te fazendo mal e elimine. E veja aquilo que você sempre quis fazer e ainda não está fazendo e coloque na sua rotina. Se você não se transformar, nunca vai voar. Olha aí a borboleta comentando aí com a lagarta. É mais ou menos isso. É mais ou menos não, é bem isso que acontece na nossa vida. Mais um item, autodisciplina. Persistir até que você alcance os seus objetivos. Acho que todo mundo conhece alguém que acorda às 5 horas da manhã para ir correr ou ir para academia. Ou então essa mesma pessoa, ela trabalha o dia inteiro e aí à noite ainda ela consegue ter energia para fazer um MBA, um mestrado, um doutorado. E ainda consegue no final de semana fazer um curso de dança de salão e no domingo ainda faz um churrasco para a sogra. Quem não conhece essas pessoas que são extremamente autodisciplinadas? E é interessante a gente entender que a autodisciplina é igual um músculo. Quanto mais a gente trabalha, mais ele se desenvolve, mais a gente consegue usá-lo e mais forte ele fica. Se tivermos autodisciplina, seremos capazes de adiar o prazer de curto prazo na busca do ganho de longo prazo. E eu entendo que a autodisciplina é melhor, é mais importante que a automotivação. Quem está autodisciplinado faz
as suas atividades, as suas tarefas, mesmo sem estar motivado. Faz porque precisa ser feito. É como se ao invés de estar motivado, ele está ativado a realizar, a perseguir os seus sonhos, a perseguir as suas metas. Além disso, quando nós somos autodisciplinados, nós evitamos que nós fiquemos à deriva da nossa vontade e do nosso humor. Foi o que nós já dissemos há alguns momentos atrás. Ficar dependente do humor e da nossa vontade é muito perigoso para a nossa vida profissional e para a nossa vida como um todo. E como então desenvolver a nossa autodisciplina? Primeiro, escolha uma meta por vez. Quando alguém se propõe a correr uma maratona, saindo de uma vida completamente sedentária, ele não vai fazer isso na primeira semana, no primeiro mês, nos primeiros meses ali. Ele vai ter que ter toda uma preparação, vai ter que preparar o corpo, mudar a dieta, mudar tudo que fazia com que ele levasse essa vida de sedentarismo para poder correr essa maratona. Como nós já dissemos, a autodisciplina funciona como um músculo, então a gente tem que ir preparando essa autodisciplina. Então a melhor forma é escolhendo uma meta por vez. Então nós podemos falar também: encontre a sua motivação. E aí é bem fácil falar na questão do corpo, porque na verdade o corpo reflete a nossa mente, mas fica mais fácil do entendimento. Então, por exemplo, a motivação: eu quero perder 10 quilos, é mais fácil a gente ter isso incorporado no nosso dia a dia, no nosso entendimento. Ou será que eu quero me sentir mais disposto e saudável, mais leve, usando roupas com números melhores? Qual que fica mais fácil de a gente aderir? Simplesmente quero perder 10 quilos ou quero me sentir mais saudável e disposto? Identifique os obstáculos. Quais são esses obstáculos? Pode ser tempo, quanto tempo que você vai ter que dedicar a isso? Quanto dinheiro você vai ter? Você vai ter dinheiro para bancar o que você está querendo fazer? Você vai ter fôlego para fazer isso? Substitua velhos hábitos. Identifique os gatilhos que levam para hábitos que te prejudicam. Um exemplo clássico: quem está querendo parar de fumar, geralmente se toma um café, fica com uma vontade louca. O gatilho do cigarro muitas vezes é o cafezinho. Então para de tomar o café para poder te ajudar. Monitore seu progresso. Esse monitoramento ajuda você a retroalimentar a sua motivação e a sua energia. Definição de metas pessoais, mais um subitem. Planejando viver sua vida do seu jeito. Me fale uma coisa: você partiria para uma grande jornada, para uma grande trilha, sem nenhuma ideia real do seu destino? Você sairia por aí sem saber para onde você estaria indo? Fazeria uma viagem dessa? Não, né? Mas muitos de nós fazem isso com a própria vida. Muitos de nós trabalhamos duro, mas parece que a gente não consegue chegar a lugar nenhum, ou sente um vazio existencial às vezes. A definição de metas pessoais, ela vai ajudar a gente a ter uma visão de longo prazo e uma motivação a curto prazo. Então ela é benéfica em ambos os horizontes. A definição de metas pessoais, ela também faz com que nós nos concentremos naquilo que é preciso adquirir em conhecimento, em estrutura, e também nos ajuda a organizar na questão de nosso tempo e dos nossos recursos. Definir metas de vida. Como que nós fazemos isso? Bom, primeiro a gente tem que colocar algumas áreas. E geralmente é feita da seguinte forma: metas de vida na área profissional,
na área de finanças, educação, família, saúde, área social, espiritual, lazer. E aí você pode elencar muitas outras que podem fazer mais sentido para você. Mudanças incríveis acontecem em sua vida quando você decide assumir o controle sobre o que tem poder, em vez de desejar controlar o que não tem. Olha que frase poderosa. Como definir então as metas de maneira eficaz? E uma coisa que eu já digo de cara, para você executar bem essa técnica. É bem mais fácil a gente colocar as metas num sentido positivo, como nós já dissemos na questão dos 10 quilos. Por exemplo, não colocar como meta algo do tipo, não vou tomar mais refrigerante. Ao invés de falar desse jeito, você pode usar de maneira positiva e vou apenas tomar sucos naturais, alguma coisa nesse sentido. E eu sempre coloco assim, às vezes os exemplos que eu dou podem não ter muito a ver com a rotina do dia a dia, mas é porque isso faz com que nós gravemos de maneira mais forte e que quando for pensado na rotina de trabalho, no dia a dia de trabalho, fique mais fácil de se lembrar. Então, as metas, para elas serem eficazes, elas têm que seguir um padrão, uma dica, que, começando pela letra S, que é na verdade é SMART, né, que são as metas SMART, que em inglês é esperto, né? Então, específico aí, quer dizer que as nossas metas precisam ser específicas no sentido de que, eu quero viajar no final do ano. Tá, mas você vai viajar para onde? Certo? Então, colocar o mais específico possível. Eu vou viajar para São Tomé das Letras. E aí, por assim vai. Tem que ser mensurável, tem que ter uma maneira de se medir se essa meta está realmente sendo cumprida ou não, ou se ela foi atingida ou não. O A é do atingível. Para uma meta ser eficaz, ela precisa ser atingível. Não adianta eu, por exemplo, com 47 anos, colocar uma meta que quero ser astronauta. Não vai funcionar, já não é atingível. R é de relevante. Tem que ter importância. Tem que, se você vai colocar uma meta, para que ela vai ser uma meta que não tem o mínimo sentido para você, não tem a mínima importância? Não vai funcionar. E finalmente o T, que formando ali o SMART, o T seria referente ao limite de tempo. Então dizem que um sonho é apenas um sonho, mas se você coloca uma data para ele se realizar, ele se transforma numa meta. É bem interessante esse pensamento. Se você não tiver tempo para trabalhar na criação da vida que deseja, eventualmente será forçado a gastar muito tempo lidando com uma vida que não deseja. E finalmente, quando nós conversamos sobre planejamento estratégico pessoal, eu acho muito importante nós considerarmos, termos a nossa própria missão, que é para aquilo que nós existimos, a nossa visão, que é aquilo que nós queremos ser, mas ainda não somos, e elencar ali os nossos valores, os nossos princípios, que são inegociáveis. Assim como é feito no planejamento estratégico de uma empresa, nós devemos pensar nisso para a nossa vida pessoal, porque facilita muito, como nós vimos. Qual que é a sua missão, visão e valores? Vale a pena dedicar um tempo pensando nisso. E uma outra atividade, um outro desafio que eu considero que vale muito a pena para que nós tenhamos aí um certo autoconhecimento e um certo entendimento sobre a nossa missão, visão e valores, é que nós dediquemos algum tempo
pensando numa autobiografia criativa. Mas o que é uma autobiografia criativa? É você contar a história da sua vida de uma maneira criativa. Não precisa ser só escrito, não precisa ser só digitado. Você pode contar através de fotos, pode contar através de uma playlist de músicas que marcaram sua vida. Você pode contar através de recortes, de pintura, de poesia, enfim, é livre. Essa atividade eu desenvolvi em várias turmas nas faculdades que eu dei aula, e o resultado foi assim impressionante na questão do autoconhecimento. Porque quando nós pensamos em planejar alguma coisa para o futuro, é importante que nós tenhamos plena noção, nós tenhamos um diagnóstico em mãos de tudo aquilo que aconteceu na nossa vida, tudo aquilo que fez parte da nossa história e do nosso passado. Nós somos sim seres humanos, passíveis de erro, passíveis de fazermos muitas coisas erradas, mas todos nós, imagino eu, queremos ter uma vida melhor, e essas dicas que nós colocamos aqui nessa aula, eu tenho certeza que vão ajudar você a ter uma vida mais interessante, mais produtiva, mais proativa. Um abraço a todos, obrigado por assistirem esta aula.